Resolvi fazer essa videoaula sobre como transformar anos em séculos. Na minha opinião, é de suma importância e essencial a gente aprender sobre este conteúdo, onde as escolas não ensinam nem sequer trabalham. Porque você for ler um texto onde apresenta muitas datas de eventos históricos. Aí você quer saber de qual século foi aquele ano de tal evento histórico. E você sabendo transformar anos em séculos, você não vai ter problema quanto a isso. Esses mesmos cálculos que irei utilizar são muito fáceis e práticos para fazer essa transformação. Então acompanhe comigo a aula a seguir. Mais um detalhe: os mesmos cálculos que irei utilizar nos anos antes da Era Comum é o mesmo que vou utilizar nos anos da Era Comum. Então vamos lá. Aqui eu tenho o ano 30 da Era Comum. Para mim transformar o ano 30 em século é super fácil. Sabemos que um século é igual a 100 anos. Então, de 1 a 100, eu tenho um século. Então, vou pegar 30 e cortar as suas unidades. Então, eu corto a casa da unidade e a casa da dezena. O que sobrou? Nada. Então, sobrou zero. Vou somar esse zero com mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Então, aqui eu tenho o século primeiro da Era Comum. E também, se formos olhar dentro dos 100 anos, temos um número 30, ou seja, o numeral 30. Também, nesta perspectiva, o ano 30 é do primeiro século, porque o século primeiro da Era Comum começa do ano 1 ao 100. Vamos para mais exemplos. Aqui eu tenho o ano 300 da Era Comum. Então, só é cortar os dois primeiros zeros e fica apenas o numeral 3, que é o século terceiro da Era Comum. Agora vou explicar dois momentos em que vou somar com o número 1 e o momento que não é preciso somar com o número 1. Exemplos. Quando eu tenho um número acompanhado de 2 ou 3 zeros, eu corto os dois primeiros zeros e o número que ficar não é somado com o mais 1. Exemplos. O ano 700. Eu corto os dois zeros, fica apenas o numeral 7. Então, não é preciso somar com mais 1. Então, fica o século sétimo. O ano de 1900. Então, eu corto os dois zeros, fica o numeral 19. Então, eu tenho o século 19. Agora, se eu tenho um número acompanhado de números sem zeros, aí eu corto os dois primeiros números e o número que ficar, aí eu somo com mais 1. Exemplo, o ano de 1010. Então, eu tenho 0 e 1. Então, eu corto o 0 e o 1. Fica o numeral 10. Agora aqui vou ter que somar com mais 1, porque o número 10 não foi acompanhado de dois zeros. Então, vai ficar 10 mais 1 é igual a 11. Então, eu tenho aqui o século 11. Aqui eu tenho o ano de 1992. Então, eu corto os dois primeiros números, o 2 e o 9. Só sobrou 19. Aí eu pego o 19 e somo com mais 1. 19 mais 1 é igual a 20. Então, vai ficar século 20. Exemplo, a escrita foi desenvolvida pelos sumérios no ano 3500 antes da Era Comum. Qual é o século de 3500 antes da Era Comum? Vamos cortar os dois zeros, só fica 35. Então, eu tenho o século 35 antes da Era Comum. A chegada dos acádios na Mesopotâmia no ano 2300 antes da Era Comum, eu corto os dois zeros, fica o numeral 23. Então, aqui vai corresponder ao número, ou seja, ao século 23, antes da Era Comum. O tio de César Augusto, Júlio César, morreu no ano 44 antes da Era Comum. Então,
eu corto os dois, 4, fica 0. Então, esse 0 somo com mais 1. Fica século I antes da Era Comum. A queda de Constantinopla ocorreu no ano de 1453 da Era Comum. Então, eu corto a unidade e a dezena, fica apenas 14. Então, 14 com mais 1, 15. Então, aqui eu tenho o século XV da Era Comum. O faraó Menés morreu no ano 3125 antes da Era Comum. Então, eu tenho aqui o século 32 antes da Era Comum. Por que o século 32? Porque eu corto a unidade e a dezena, ficou apenas o numeral 31. Esse 31 vou somar com mais 1, então 31 mais 1 vai ser igual a 32. Então, nessa perspectiva, eu tenho aqui o século 32 antes da Era Comum. Mansa Musa, o imperador do Reino do Mali, foi a Meca no ano de 1324. Então, aqui eu tenho o século XIV da Era Comum. A revolta regencial sabinada aconteceu no ano de 1837. Então, temos aqui o século XIX. A União Ibérica teve início no ano de 1580. Então, temos aqui o século XVI da Era Comum. A Guerra do Iraque com os Estados Unidos da América em 2003. Então, eu corto o 3 e o 0, o numeral 20, somo com mais 1. Então, fica o século XXI. O ano da chegada do Iluminismo na Europa em 1715, onde também os historiadores apontam esse mesmo ano com a morte de Luís XIV da França. Então, eu corto 5 e 1 e somo o 17 com mais 1, que fica o século XVIII da Era Comum. Enfim, vou terminando por aqui. Peço por gentileza, quem gostou do vídeo deixe um like, se inscreva ou deixe um comentário. Caso se quiser deixar alguma sugestão de que eu faça algum vídeo com algum conteúdo que você gostaria que eu fizesse, só é deixar nos comentários. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.